Cuidado com os golpistas da Bíblia. É isso mesmo. A Bíblia é como se fosse uma bandeja. Por ser um livro muito extenso, as pessoas pegam dessa bandeja somente aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes convém, aquilo que eles podem usar para controlar e manipular pessoas. Eles tiram da Bíblia os argumentos para embasar os seus próprios pensamentos, aquilo que eles acham que é certo, e usam esse livro justamente para os seus próprios interesses, para controlar, manipular pessoas. Esses são os golpistas da Bíblia. Pessoas que usam a Bíblia conforme lhes convém para os seus próprios interesses. Você quer ver um exemplo? Aquele homem machista, controlador, que quer impedir a mulher de estudar, que quer impedir a mulher de usar certas vestimentas, que quer manter a mulher submissa, daí ele pega a Bíblia e fala assim: ah, mas a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, que a mulher tem que respeitar, tem que ficar em silêncio, tem que fazer aquilo que o marido gosta, etc, etc, etc. Aí você fala assim: mas peraí, você está citando Paulo, você não está citando o pensamento de Cristo. Ah, mas a Bíblia é uma só, claro, a Bíblia é uma só, a Bíblia, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é tudo. Aí você fala assim: é interessante, não? Inclusive, o próprio Paulo, ele faz um outro raciocínio, muito bonito por sinal. Paulo, o apóstolo das nações, o missionário, ele faz ali uma linha de raciocínio que, embora ele tivesse direito de receber pelos seus trabalhos uma ajuda das comunidades cristãs, ele abre mão desse direito. Ele fala: não vou receber, justamente para que as pessoas não digam que eu estou fazendo isso por ganho. Eu continuo no meu ofício de fazedor de tendas para mim não depender de ninguém, para as pessoas não falem que eu estou usando essa atividade missionária como interesse. Aí você fala isso para a pessoa, ela fala: ah, mas isso aí é Paulo. Eu não tenho nada a ver com Paulo, isso é um raciocínio dele. Eu não tenho, eu quero o meu, eu quero receber. Você percebeu que quando é do interesse da pessoa, ela muda os seus conceitos? Então, esse é um exemplo de um golpista da Bíblia. Você quer ver outro exemplo? Aí você fala para a pessoa assim: então, lá no Antigo Testamento, os servos de Deus, eles tinham mais de uma esposa. Inclusive, quando Davi peca com Betseba, o profeta Natã vai até ele para repreendê-lo, e o profeta fala assim: olha, Davi, se você quisesse qualquer mulher que você tivesse escolhido, Deus lhe teria dado. Você não precisava ter pego uma mulher casada, comprometida, que é a mulher de Urias. Era um conceito dos servos de Deus. Aí você fala para a pessoa: o que é isso? Isso aí é do Velho Testamento. Jesus veio para mudar e acabar com isso. Isso é da velha aliança, não da nova aliança. Ah, é? E Malaquias 3:10? Não, Malaquias 3:10 tem que ter, porque tem que ter dízimo. Como que a igreja vai sobreviver sem dízimo? Peraí, você tirou da lei aquilo que lhe interessa e ignorou o resto, que são 630 ordenanças, ou até mais, e pegou justamente aquilo que lhe interessava? Você só pegou da bandeja aquilo que lhe interessava? Ué, por que você não pegou da lei também a circuncisão? Por que você não pegou a circuncisão? Por que você não pegou da lei a roupa com abas, os sacrifícios cerimoniais, isso, aquilo? Você só tirou da lei aquilo que lhe interessava? Ah, é. Então, esses são os golpistas da Bíblia. Aqueles que manipulam a Bíblia para os seus próprios interesses. E todas as religiões fazem isso. Sejam pentecostais, testemunhas de Jeová, adventista, eles manipulam a Bíblia para dar base para a sua teologia, para as suas doutrinas, a fim de controlar pessoas. Agora, como é que você não cai no golpe desses golpistas da Bíblia? Como é que você não cai na lábia desses golpistas? É você entender a mensagem da Bíblia. Você entendendo a mensagem da Bíblia, você não cai na conversa desses golpistas. A Bíblia conta a história de um povo, os hebreus, a começar por Abraão,
que buscava conhecer o único Deus verdadeiro. Então, Abraão, incomodado com aquela situação lá na sua terra, ele sai da sua parentela e vai viver em tendas lá na terra de Ur, a fim de buscar a face do verdadeiro Deus. E do modo dele, ele vai tentando buscar esse Deus. E aí dele se torna uma nação que, por fim, vai caminhando em busca desses verdadeiros. Em determinado momento, eles acreditam que são a nação eleita, o povo escolhido, e começam a ficar arrogantes. Aí se utilizam da lei da espada, da lei da força, começam a se separar de outros povos, e é onde que essa nação começa a decair. E os profetas não conseguem entender como assim somos o povo escolhido, a nação eleita, estamos nos tornando escravos, estamos nos tornando exilados. Por quê? Porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus com matanças, com guerras, com separação de outros povos, quando na verdade estavam desagradando a Deus. E por conta disso, eles caminharam para o exílio da Babilônia, que nunca mais a nação se restabeleceu firmemente. As 10 tribos se perderam e as 2 tribos que se restaram, elas continuaram achando que era o povo escolhido, porém, como diz o livro de Lamentações, se tornaram uma nação muito fraca e entristecida. E aí é onde que os líderes religiosos aproveitaram-se para arrochar a coisa, para levar o povo em vara de ferro. Daí se fez necessário que o Filho de Deus, o Messias, o enviado, viesse e mostrasse qual é a vontade de Deus aceitável, agradável e verdadeira. Então Cristo ele veio e mostrou que era necessário amar os nossos inimigos, amar os romanos, ter comunhão com os samaritanos, com os gentios, perdoar pecados, se livrar da arrogância, ser humildes. Ele veio mostrar isso. Qual era a vontade que era aceitável, agradável e verdadeira para Deus. Porque até então aquele povo não tinha entendido qual era essa vontade. Eles achavam que fazer isso, fazer aquilo, era a vontade de Deus. Então Cristo, como Messias enviado, justamente veio mostrar isso. Que não havia necessidade daquela ritualística, daquele excesso de sacrifícios, daquelas ofertas, daquela coisa toda, para mostrar qual era a vontade que era aceitável, agradável e verdadeiro a Deus. Que se eles tivessem entendido isso lá atrás, a nação tinha ficado próspera. E as cartas? As cartas, é muito importante entender esse ponto. As cartas vieram primeiro que os evangelhos. Os evangelhos vieram depois das cartas. Então, as cartas são reflexões dos apóstolos, principalmente de Paulo, e de discípulos, sobre como eles achavam que deveria ser a comunidade cristã. Então, tem muitas coisas ali que são pensamentos dos escritores, de Paulo principalmente, que ele mesmo diz, digo eu, não o Senhor. Lembrando que Paulo tinha uma formação farisaica. Então, ele trouxe alguns excessos dessa posição farisaica para dentro das suas cartas. Lembrando que os fariseus eram uma facção doutrinária muito severa. E Paulo traz esse pensamento. Então, a Bíblia é muito honesta em trazer isso e mostrar de forma lúdica. Quando você entende isso, você não cai mais na conversa dos golpistas. Você não cai mais. Espera aí. Ele está usando o quê? Lá do Velho Testamento, onde aquelas pessoas achavam que estavam agradando a Deus? Espera aí. Paulo está dando uma opinião dele a respeito de como deve ser? Espera aí. Como que é a mente de Cristo? Como Cristo agiria numa situação de... Como Cristo encararia essa? Quando você entende a mente de Cristo expresso nos evangelhos, você se bloqueia de tudo isso que esses golpistas falam. Quando você entende a leveza do evangelho, a não necessidade dessas imposições, aí você não cai
na conversa desses manipuladores da Bíblia para controlar pessoas. É a leveza da vontade de Deus. Quando você entendeu a essência do Evangelho, qual é a vontade aceitável, agradável e verdadeira de Deus expressa pelo Cristo, aí você fala, não, peraí, esse cara está com conversa fiada, está querendo me controlar, está querendo me manipular. Por exemplo, lá no passado, Deus havia dito nos seus mandamentos, não deves matar. Não havia vírgula, exceto. Não havia asterístico, deve matar e tal. Aí, Moisés, influenciado por diversas forças paralelas, ele desce e causa um flagelo de 3.000 almas. Será que ele entendeu aquilo que Deus falou? Que não deves matar, não existe exceção, não existe puxadinho, não existe asterisco, não deves matar. Tanto é que Cristo fala, não só não deves matar, mas também deve amar o seu inimigo. E se a nação hebraica, os hebreus, os judeus, eles tivessem entendido isso, eles seriam uma nação próspera porque estariam com o apoio de Deus. Deus afastou-se deles justamente porque eles não entenderam qual é a vontade aceitável e agradável dele. Então é isso. Fica aí o alerta para não cair. Entendeu a mensagem da Bíblia? Você não cai na conversa de golpistas. Só para finalizar. Digamos que você esteja indo num caminho e a pessoa fala, você tem que seguir esse caminho. E eu vou deixar placas para você durante esse caminho. E aí essa pessoa deixa 66 placas, que seriam 66 livros da Bíblia. Só que no meio dessas 66 placas, existem 4 repetidas, que seriam os 4 evangelhos. Aí você vai pensar assim, poxa, ele colocou 66 placas, 4 repetidas. Qual dessas 66 placas ele gostaria que eu prestasse mais atenção? Com certeza, nas 4 placas contidas. Então, assim como Pedro, quando desceu do barco, e ele, ao invés de prestar atenção nas nuvens, na noite, na profundidade, ele tivesse prestado atenção em Cristo, ele teria chegado até o ponto aceitável a Deus. Então, se você manter a sua atenção nas 4 placas do Evangelho, que apresentam qual é a vontade aceitável, agradável e verdadeira de Deus, você não cai na conversa de golpistas. Obrigado.